Enfim, tópico bastante importante ao tratar da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária, é exatamente o tópico referente à alteração na legislação tributária. Então, sobre esse assunto, é importante se compreender, inclusive, um entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação ao termo legislação tributária. Porque este termo, legislação tributária, ele deve ser analisado em sentido lato. Então aqui deve-se compreender lei ou qualquer ato normativo, tá? Então sentido lato nesse sentido, lei ou qualquer ato normativo. E em um segundo momento, você deve compreender que alteração na legislação tributária compreende a criação ou a majoração de tributos, tá? Então, criação ou majoração de tributo, também mudanças na alíquota e na base de cálculo, alteração da base de alíquota e na base de cálculo, bem como, né, a própria extinção do tributo e até mesmo a concessão de isenção, tá? Então, tudo isso aí deve estar previsto previamente, né, previsto na Lei de Diretriz Orçamentária, certo? Queria tratar aqui da posição de dois autores consagrados sobre a LDO, tá? O primeiro deles é Ricardo Lobo Torres, tá? Então, o que é que Ricardo Lobo Torres pensa sobre a LDO? Ele tem uma visão, tá, no primeiro momento, da importância do PPA, né, enquanto um plano prévio, econômico, social. Ele reconhece que esse plano prévio, econômico, social, ele deve ter uma ulterior deliberação, que se atribui também especificamente na Constituição a LDO. Porém, ele faz uma importante reflexão sobre essa lei orçamentária. Ele concebe que a LDO ela não tem esta, digamos assim, ampla sintonia, tá, com o ordenamento jurídico brasileiro. Porque a LDO, na verdade, é uma ideia trazida por países, tá, que são parlamentaristas. Então, na verdade, nem sempre essa adaptação, né, de uma importação que nós fazemos de um instituto, ela, na verdade, tem uma alta aplicabilidade, uma alta aceitação. Então, para Ricardo Lobo Torres, tá, a LDO, ela apresenta, né, distorções, desvantagens, tá, e, na verdade, é uma não adaptação a este presidencialismo brasileiro, certo? Então essa é a posição do Ricardo Lobo Torres. Um outro importante autor que tem um viés exatamente contrário a essa visão do Ricardo Lobo Torres é o Ives Gandra, né? O consagrado Ives Gandra, que além exatamente da concepção dele, da importância do princípio da anterioridade, previsto lá no artigo 150, inciso 3º, letra B, né, de maneira expressa na Constituição, ele entende o seguinte, que Constituinte, além do princípio da anterioridade, ele concebeu a existência do princípio da anualidade fiscal. Ou seja, nenhuma alteração na legislação tributária pode ser realizada sem a inclusão na LDO, até mesmo por uma questão de logicidade, porque a elaboração da LOA, tá, ela é em momento posterior exatamente à Lei de Diretriz Orçamentária. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária antecede a elaboração da LOA. E aí eu queria trazer também mais duas observações sobre a LDO para que vocês tomem nota aí, tá? Primeiro, né, essa obrigatoriedade que tem de previsão, né, de qualquer alteração na legislação tributária na LDO, queria dizer que não é uma exclusividade. O que quer falar isso? O que quer dizer isso? Que não é exclusivo. Quer dizer o seguinte, que também pode ter uma previsão, tá, em outra lei ordinária. Então, a alteração
na legislação tributária, pode ter também uma previsão em uma outra lei ordinária, tá? Então esse é um importante fator que nós devemos observar. Além disso, além da previsão na LDO, é preciso que se observe, na verdade, dois requisitos. Um é a famosa noventena, tá? A nonagesimal, né? E se observar o prazo, né, de vacância, tá? Para que se possa irradiar os efeitos, tá? Possa ter, na verdade, consequência no mundo jurídico, né? Isso, claro, fazendo a ressalva daqueles tributos que não se enquadram exatamente, tá? Na incidência desse princípio, ok? Sobretudo aqueles impostos de cunho extrafiscal, tá? E bem como outros que no momento oportuno nós podemos tratar. Além disso, há de se observar também o quê? Que além da alteração da legislação tributária, da noventena, também que esta incidência venha a ocorrer no exercício fiscal seguinte, tá? Então são duas observações que a gente deve observar. Queria tratar com vocês agora também de um tópico que é o tópico seguinte: periodicidade, competência e tramitação, tá? Então veja só, periodicidade, a lei de diretriz orçamentária, como qualquer lei orçamentária, tá? Ela tem um período já pré-estabelecido. Ela não tem vigência, na verdade, indeterminada, tá? Ou até que uma outra lei revogue, tá? Ela já tem um período que é definido. A lei de diretriz orçamentária também corresponde a um ano, a um exercício financeiro, tá? Outro ponto importante, ela deve ser encaminhada, tá, ao legislativo até 15 de abril, tá? Por quê? Porque como ela é um parâmetro, ela serve para orientar a elaboração da LOA. Claro que é uma lei que tem que ser apresentada, esse projeto tem que ser apresentado com antecedência para o legislativo, bem como a sua sanção também é anterior, inclusive, ao encaminhamento do projeto do orçamento anual para o legislativo, tá? Então, ela deve ser encaminhada pelo executivo até o dia 15 de abril, tá? Bem como a sanção presidencial deve acontecer até 17 de julho, tá? Então veja que ela vai ser sancionada no momento anterior mesmo ao encaminhamento do projeto da LOA, tá? Outra questão também que eu queria ponderar, tá? Que é o seguinte, a questão da competência, tá? A competência, ela é privativa do executivo, ela é vinculada, ela está prevista no artigo 84 da Constituição, tá? Inciso 23, também está prevista no artigo 166, parágrafo 6º da Constituição. E um outro tópico que eu também queria falar para vocês é que não há o cabimento, tá, de medida provisória, tá, com relação às 3 leis orçamentárias, tanto o PPA, quanto a LOA, quanto a LDO. Tá? Isso está previsto no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, letra D, ok? Então, feitas essas considerações, a gente passa daqui a pouco para o próximo tópico, que é o processo de elaboração. Ok. No processo de elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe um importante instrumento de efetivação, né, desta lei. Primeiro que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe mais transparência na gestão fiscal. Ela também trouxe uma maior participação popular, tá? Então, através da LDO também é possível, né, se remeter à realização
de audiências públicas, tá? E tudo isso previsto exatamente no artigo 48, parágrafo único, inciso 1º, tá? Então é importante que a gente faça essa observação. Mas vamos lá, vamos falar agora do projeto LDO em si, tá? Veja só, esse projeto, uma vez elaborado pelo Executivo, ele é encaminhado ao Legislativo, tá? Ele é, uma vez recebido, ele perpassa pela comissão mista de orçamento, tá? Então, esta comissão, ela vai realizar avaliação e vai emitir parecer. Além disso, é importante que a gente observe que esta comissão também pode realizar a propositura de emendas, né, à lei de diretriz orçamentária, e essas emendas devem sim, tá, serem compatíveis com o PPA. Então é o seguinte, a comissão mista de orçamento pode propor emenda à LDO? Pode, desde que exista compatibilidade com o plano plurianual, certo? Dentro daquela ideia que a gente sempre vem trabalhando de que entre as leis orçamentárias existe uma coordenação, existe uma logicidade, existe uma compatibilidade, certo? Então, veja só. E se, por exemplo, a comissão mista procede este encaminhamento de uma emenda e essa emenda não tem compatibilidade? Ora, ela então fica sob pena de quê? De não aprovação, certo? Beleza. Queria trazer também uma previsão constitucional que está no artigo 166, parágrafo 5º da Constituição, certo? E o artigo 166, parágrafo 5º da Constituição, ele autoriza o presidente, tá, a realizar modificação no projeto da LDO, certo? E com uma observação, a Constituição fala de presidente, só que há uma extensão, certo? A governadores e prefeitos também, tá? E outra observação, esta modificação a ser realizada pelo presidente, né? Após o encaminhamento do projeto ao legislativo, só pode ser feita até o momento que antecede o início da votação, certo? Então, quando se iniciar a votação, o presidente já não mais poderá, tá, realizar esta modificação ao projeto, certo? Beleza. Vamos dar sequência aqui nessa linha nossa. Emitidos pareceres, tá? Tendo passado pelas duas casas com a aprovação da maioria dos votos, conforme o artigo 47 da Constituição, tá? Ou seja, já foi a LDO com as emendas, já passou pelas duas casas, já teve a aprovação da maioria nas duas casas, tá? O que acontece? Esse projeto, tá? Ele vai ser encaminhado para a posterior sanção presidencial. Beleza. Queria só fazer também mais um registro, tá? Você vai me perguntar, e os estados e municípios que não têm as duas casas? Pronto, tá? Quando se trata de estado, município e Distrito Federal, tá? Vai ocorrer uma adaptação à legislação, à composição da Casa Legislativa, tá? Então você vai seguir aquilo que está estabelecido nas normas locais. Evidentemente que não se pode contrariar as normas, as disposições gerais, né, sobre o direito financeiro. Então, feita essa observação. Ok. Sanção presidencial. Lembram da data? Até dia 17 de julho, certo? Veja que a LDO é uma lei orçamentária que tem tanta relevância que o artigo da Constituição 57, tá? Traz um elemento importante, né, de que exatamente a sessão legislativa ela não poderá ser suspensa
até a aprovação deste projeto de lei específico, que é o projeto de lei da LDO. Então, isso está no artigo 57, parágrafo 2º da Constituição. Tá? A sessão legislativa não poderá ser suspensa até a aprovação do projeto de lei, da lei de diretriz orçamentária, certo? Então, veja que isso com data, né? Até para fins de encaminhamento até 17 de julho, certo? Vamos lá. Queria tratar com vocês aqui sobre o controle de execução, tá? Ou seja, aquele momento em que a lei de diretriz orçamentária já passa, na verdade, a ter vigência e exatamente irradiar efeitos jurídicos, tá? Então, uma vez que a LDO tenha sido aprovada, ela deve ser aplicada a todas as instituições, tá? Então, todos os órgãos devem, na verdade, observar as disposições da LDO quando for exatamente realizar a execução orçamentária. A fiscalização, tá? Ela pode acontecer por duas vias, tanto pelo controle interno, tá? Quanto também por órgãos externos, que é aquilo que a gente vai observar. O artigo da Constituição que versa sobre esse aspecto é o artigo 70 da Constituição, ou seja, que fala da fiscalização, fala que o Congresso, né, exatamente fica responsável pelo controle externo, e aí alice ao Congresso também os tribunais de conta, e o controle interno ele é realizado por cada poder. Tá? Então veja, o artigo 70 dispõe o quê? Que deve acontecer a fiscalização financeira, orçamentária e operacional, certo? Com relação à legalidade, à legitimidade e à economicidade, né? Que é exercida exatamente essa fiscalização tanto pelo Congresso quanto por cada poder no plano interno. Certo? Então agora vamos estabelecer considerações tanto com relação ao controle interno quanto com relação ao controle externo e vamos começar pelo controle interno, tá? Então o controle interno dispõe pelo seguinte, tá? Ele é realizado tanto por judiciário, tanto pelo executivo, quanto pelo legislativo, certo? E é realizado de maneira integrada. Queria que vocês observassem de maneira específica aqui o artigo 74, que tem, na verdade, aqui duas afirmações sobre o que seria esse controle interno, tá? Então, veja só, controle interno, com relação ao LDO, em um primeiro momento, ele vai avaliar o cumprimento de metas do PPA, tá? Então a LDO, ela tem essa missão, tá? De dar exatamente o quê? Operacionalidade, orientação exatamente à LOA com relação ao cumprimento dessas metas do PPA, tá? Beleza. Outra coisa, né? A LDO também ela deve exatamente cumprir o seu papel no que tange, né, a execução dos programas de governo. Então, por isso que também ela fica sob o manto de fiscalização nesse item, tá? Outra coisa também que é importante é o quê? É comprovar a legalidade, tá? Então, é preciso que se comprove a legalidade dos atos através da LDO, certo? Então, veja só, nesse sentido de controle interno, é importante que se tenha uma avaliação quanto à eficácia e quanto à eficiência. Então, na verdade, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, sob a perspectiva da administração federal, tá, deve ser analisada também em que sentido? Tá? Na aplicabilidade dos recursos públicos às entidades privadas. Tá? Então isso é um papel importante também que está asseverado na Lei de Diretriz Orçamentária. Tá? Um outro ponto importante também é o seguinte, né? É de se exercer um controle sobre determinadas operações que se realizam. Tá? A LDO ela tem um papel importante no sentido de se exercer controle sobre operações de crédito, né? Garantias, certo? Também sobre direitos e haveres da União,
Tá? Então veja, garantias, a União vai tomar um empréstimo perante um organismo internacional. Esse organismo internacional vai exigir exatamente uma garantia, esse empréstimo que porventura a União venha a tomar. Então isso tem o que também é um procedimento que deve ser observado, né? Ou seja, regras que devem ser estipuladas com relação a essa tomada de garantia, né? Também deve ter regras com relação às operações de crédito. Então é importante que se exerça o controle sobre esses institutos e a LDO tem esse papel, tá? Um outro papel importante da LDO também é apoiar o controle externo. O que significa, ora, o controle externo, que é realizado exatamente pelo Congresso, pelo Tribunal de Contas, ele também tem a sua missão, né, institucional. Ele também tem seu exercício institucional e não há exatamente óbice, né? Muito pelo contrário. Sim, a LDO, no que tange ao controle interno, deve apoiar, sim, a realização, a consecução do controle externo orçamentário, tá? Então veja, mais um tópico importante sobre o controle interno. Toda vez que exatamente qualquer agente público, tá, tiver conhecimento, um agente público que eu falo que pertença a um órgão de controle, tá, que ele tiver conhecimento sobre uma ilegalidade, uma irregularidade praticada, cabe a ele informar ao Tribunal de Contas. Porque se ele não informa ao Tribunal de Contas, sem sombra de dúvidas, recai sobre ele uma responsabilidade solidária. Esta responsabilidade solidária, inclusive, ela alcança todo o órgão de controle que é responsável, tá? Então, a partir do momento em que se tem ciência de ilegalidade ou irregularidade, tem que se realizar o comunicado ao Tribunal de Contas, tá? Um outro órgão também importante com relação ao exercício do controle interno, tá? É exatamente o CGU, tá? Então ele tem competência de realizar o controle interno executivo e digo mais, tá? Ele tem competência, inclusive, de realizar fiscalização nos municípios toda vez que o município realizar um gasto e esse gasto foi realizado com recursos federais, tá? Então, até mesmo quando o gasto é realizado pelo município com recursos federais, tá? Esse município pode sim sofrer uma fiscalização CGU, certo? Outro importante ponto que eu queria tratar com vocês agora é exatamente o controle externo. Controle externo. E o que é que eu posso falar sobre o controle externo, tá? Controle externo, basicamente realizado pelo Congresso Nacional, pelos tribunais de contas, tá? Então veja, para exercício do controle externo, eu queria só abrir um tópico aqui sobre legitimidade de propositura, de realização do controle externo. Pode ser realizada por qualquer cidadão, pode ser realizada exatamente por associação ou sindicato e pode ser realizada por partido político, tá? Isso é importante porque, conforme o artigo 74, parágrafo 2º da Constituição, tá? O cidadão, o partido político, associação ou sindicato pode realizar uma denúncia, né, quando identificar uma irregularidade. A denúncia é essa feita ao Tribunal de Contas, tá? Então o que a gente conclui com relação a isso? Que o controle externo, ele é, na verdade, muito mais democrático do que o controle interno, né? Ele abre possibilidades exatamente para até qualquer pessoa, qualquer cidadão realizar. E para findar essas considerações sobre a LDO, eu queria também falar que existe o controle, tá, jurisdicional. Então, o que acontece? O Poder Judiciário, toda vez que
tiver que enfrentar, for provocado para se manifestar exatamente sobre a forma de realização dos gastos, né? E também sobre a própria constitucionalidade da LDO, tá? Ele tem um papel importante também. E é importante que se registre que, além do controle difuso e abstrato, certo? Difuso e concreto, é possível se realizar também um controle abstrato da LDO, tá? Isso foi, inclusive, decidido e se reconheceu a possibilidade de admissibilidade de acordo com a DIN 4048, que foi julgada pelo STF. Tá? Então, também é possível se exercer controle sobre exatamente a execução da LDO por meio da via judicial e com medidas judiciais que tenham sido adotadas. Tá? Então, essas são as minhas reflexões sobre a LDO e até a próxima.